Nos próximos capítulos da novela Quando Me Apaixono, tudo começa quando o Jerônimo está com a Marina ali em um clima de romance e ela pergunta a ele, dizendo na realidade que tem uma consulta à tarde e pergunta se ele pode acompanhar ela. Ele diz que acha que não pode porque no dia de hoje ele vai ter que ir na capital. A Marina fica um pouco confusa e pergunta se ele vai para a capital e pergunta o porquê. Quando o Jerônimo vai dizer que é porque ele tem que resolver um assunto, é aí quando o Augusto entra virado no tetel ali, revoltado, chamando o Jerônimo de um miserável. Jerônimo também se levanta revoltado e pergunta o que é que ele está fazendo ali na fazenda dele. O Augusto diz a ele que sabe muito bem o que ele, o Jerônimo, fez para se vingar dele do Augusto, mas promete para o Jerônimo que ele vai pagar muito caro por tudo isso. Jerônimo pergunta do que é que ele está falando. O Augusto diz que é sobre o vinho, o produto do irmão dele, e ele, o Jerônimo, sabe muito bem do que é que ele está falando. Jerônimo fica um pouco perdido e o Augusto diz que foi ele sim, o Jerônimo, que estragou todo o seu vinho. Jerônimo continua dizendo a ele que não fez nada e o Augusto diz que ele fez sim e que essa uva valia para ele uma fortuna e que ele destruiu ali por nada. Jerônimo fica calado e o Augusto começa a catucar o Jerônimo e diz que quer saber de uma coisa, agora eu sou o único dono da única coisa que aparentemente importa para ele. O Jerônimo continua perdido e o Augusto diz a ele que agora ele é dono da Renata. Jerônimo fica revoltado e diz ao Augusto que não vai permitir que ele se refira a Renata como se ela fosse uma mercadoria para ele. Jerônimo continua revoltado, dizendo que mesmo ela, a Renata, sendo a namorada dele, é aí que o Augusto lhe interrompe e diz que agora ela não é mais sua namorada, e sim sua mulher, e que a Renata encontrou nele o amor que ele, o Jerônimo, nunca pôde lhe dar. Jerônimo fica muito revoltado ali e ainda na presença da Marina, ele começa a defender bravamente ali a Renata e diz que não vai permitir que ele continue falando assim da Renata, e o Augusto diz a ele que vai dizer outra coisa para ele, que a Renata está muito satisfeita ao lado dele. Jerônimo trinca os dentes e diz a ele que cale sua boca e que agora mesmo saia da fazenda dele. O Augusto diz a ele que ele é muito burro e que ele só sabe ali viver se vingando e que ele deve ser muito burro para rejeitar uma mulher igual a Renata. Jerônimo fica calado, mas muito revoltado, e o Augusto continua ali catucando ele, dizendo que agora ele, o Augusto, está dando o carinho que ela, a Renata, merece, que ele, o Jerônimo, nunca pôde lhe dar. Jerônimo então perde a paciência, dá uma sapecada no meio da cara do Augusto, só que o Augusto olha para ele revoltado e diz que não vai devolver esse soco para ele, como ele também não vai lhe dar a Renata. Jerônimo fica calado, revoltado, e o Augusto grita na cara dele que realmente não vai devolver a Renata e que ele pode fazer o que ele quiser. Depois simplesmente ele vai embora e deixa o Jerônimo revoltado. Pessoal, antes de continuar aqui, me responde só uma pergunta rapidinho aí nos comentários. Na sua opinião, com quem o Jerônimo deveria ficar até o decorrer agora da novela? De fato ali com a Renata ou com a Marina? Deixa a tua opinião aí, porque eu vi algumas pessoas dizendo que o Jerônimo deveria ficar com a Marina porque de fato ela gosta dele. Já outras pessoas dizem que quem de fato gosta de verdade do Jerônimo é a Renata. Então eu fiquei um pouco confuso, queria saber a tua opinião. Deixa aí nos comentários quem você acha que o Jerônimo deve ficar, com a Renata ou com a Marina. A Marina fica muito confusa logo depois de ver que o Jerônimo defendeu dessa forma a Renata, e então o Jerônimo continua defendendo a Renata e questiona como que esse infeliz veio ali na fazenda dele para lhe insultar dessa forma. A Marina fica indo de um canto para o outro sem saber o que falar, e o Jerônimo continua dizendo ali como que esse infeliz pode ter vindo assim falar da Renata e ainda lhe acusar de uma coisa que ele não fez. A Marina então decide questionar o Jerônimo e pergunta o que foi que deixou ele de fato dessa forma que ele está ali, se foi por conta da acusação que o Augusto fez contra ele sobre o vinho, ou que o Augusto falou daquela forma sobre a Renata, sentindo ali que ele tem direito sobre ela. Jerônimo fica calado, não responde nada, e a Marina diz que então foi isso, né? Foi sobre a Renata, logo depois que ele falou tudo aquilo, que ele ficou dessa forma. Jerônimo continua calado, olhando para ela, e ela diz que então foi isso que fez ele perder a cabeça e agredir ali o Augusto, né? Jerônimo não consegue responder nada a ela, e ela diz que quer saber de uma coisa. Ela acaba de perceber que ele, o Jerônimo, está ali com ela, mas que a cabeça dele continua lá com ela, com a Renata. O Jerônimo diz a ela que não é bem assim, e que foi o Augusto que veio ali procurar briga. A Marina diz a ele que sim, e que ele, o Jerônimo, entrou na dele e que ele só fez isso porque ele continua pensando na Renata. Ela continua dizendo a ele que não sabe se sim
assim vai haver um dia que ele venha deixar de pensar na Renata, ou ela vai ter que conviver ali com o fantasma da Renata no meio deles dois. Já lá com a Roberta, logo depois que ela se encontra com a Josefeia, a Josefeia questiona ela se ela trouxe o que ela lhe pediu, e a Roberta diz ela que sim, que é claro que ela trouxe, foi por esse motivo que ela veio. Então é aí quando ela tira da sua bolsa 2 escovas e diz que aquela escova da caixinha rosa é da Renata e a da azul é dela, da Roberta, e entrega a Josefina. A Josefina então mais uma vez confirma com ela que a rosa é da Renata e a azul é a dela, né? A Roberta diz que sim, então ela coloca em cima da cama e depois coloca em uns papéis que então nesse caso a gente vai trocar e dizer que ali a rosa é dela, da Roberta, e a azul é a da Renata. Então é aí quando elas colocam umas etiquetas com os nomes e a Roberta pergunta a ela e se falhar e todo esse plano que elas estão fazendo der errado. A Josefina diz a ela que não se preocupe, que não tem como isso aí dar errado e que logo logo a Regina vai saber que ela, a Roberta, é sua filha. Depois ela faz uma carícia na Roberta e diz que a Regina é uma pobre doentinha do coração, debochando na realidade dela. A Roberta então sorri também, debochando. Já lá com Augusto, ele vem revoltado ali pro lado do Ezequiel e diz que quer que hoje mesmo ele roube sarmentou ali da Bonita. O Ezequiel diz a ele que sim, patrão, e o Augusto continua dizendo que quer que ele pegue isso e plante no meio dos vinhedos dele, do Augusto, para que ninguém suspeite. O Ezequiel diz a ele que tudo bem, e o Augusto fala para ele que quando eles tiver as uvas de propriedade deles ali, eles vão incendiar todos os vinhedos do Linhares. O Ezequiel diz a ele, tentando lhe questionar, que ele não pode fazer isso porque a plantação da uvas ainda é dele por mais 2 anos. O Augusto então pega no cangote dele ali e diz, perguntando se para ele acha mesmo que isso importa e que ele vai esmagar o Jerônimo, mesmo que a Renata seja nesse momento a prioridade para ele vai esmagar o Jerônimo como se fosse ali um mosquito. Depois ele abre a porta do carro revoltado e manda ele entrar. Ele tenta questionar e ele dá-lhe um grito dizendo que ele entre agora mesmo. Depois que ele entra, ele fecha a porta do carro ali revoltado e vai embora. Já lá com o Jerônimo, ele começa a pedir perdão à Marina e diz a ela que não queria que ela se sentisse mal porque isso não foi a intenção dele. A Marina diz que sabe sim e por isso que ela ainda está ali, mas quer deixar bem claro para ele que isso não significa que isso não chega a machucar ela. Ele diz que entende isso e que talvez ele não devesse ser tão sincero com ela como ela lhe pediu. Ela diz a ele que ele não pode fazer isso porque não se trata disso. O Jerônimo pede a ela que entenda muito bem que não está sendo nada fácil tirar a Renata de sua vida e que não é por falta de tentar. O Jerônimo continua dizendo a ela que está muito cabisbaixa, que o coração tem o seu próprio tempo ali para esquecer e que ele, o Jerônimo, de forma nenhuma quer magoar ela. A Marina diz a ele que o grande problema é que ela não está levando muita fé, não acredita que ele vai ser capaz de esquecer ela e que isso é o que mais está machucando ela. Jerônimo fica pensativo e ela continua dizendo que o que está mais machucando ela é tudo isso e não a sinceridade dele. O Jerônimo começa a pedir desculpas, perdão a ela. A Marina responde a ele que está tudo bem e que sabe muito bem que tem que dar tempo a ele, mas isso não quer dizer que isso esteja sendo fácil para ela. Ele fica calado e ela diz que tudo bem, que sabe que é assim mesmo e depois pergunta o que é que ele mesmo queria dizer a ela antes que o Augusto chegasse. É aí quando ele diz a ela que ele tinha dito que tem que ir para a capital e que ele vai para a capital justamente para ver a Renata. A Marina fica sem saber o que falar, mas por dentro dela dá para perceber que ela está revoltada logo depois que ele disse isso, porque ela passou por tudo que passou agora há pouco, ainda vem essa declaração que ele vai para a capital ver a Renata, mas ela fica calada e o Jerônimo diz a ela que o que ele teve com a Renata não foi só apenas um casamento, mas que também tem outras coisas ali envolvidas. Marina, às lágrimas, pergunta a ele que coisas são essas. Ele diz que também tem tudo que é relacionado ali à morte do irmão dele, o Rafael, e ela pergunta que como assim? Ele diz que isso é uma coisa muito delicada, que ele não tem como explicar agora, mas quando ele voltar, ele vai explicar tudo para ela, mas que mesmo assim ele vai continuar tendo contato com a Renata. Ela fica sem saber o que falar e ele pede a ela que, por favor, que mesmo assim ela confie nele. A Marina diz a ele que tá bom, que ela vai confiar nele e pede que ele faça uma boa viagem e depois dá um tequinho nele. Logo em seguida, a Marina sai e deixa o Jerônimo muito pensativo, sem saber o que fazer.
A Regina continua dizendo ao Gonçalo sobre a conversa que eles estão tendo com a mulher que ligou para ela, e ela diz que essa mulher ligou para ele em outro dia e depois disso ela nunca mais voltou a lhe ligar. O Gonçalo pergunta a ela se ela tem certeza que é só isso. Ela, em silêncio, apenas balança a cabeça dizendo que sim. O Gonçalo diz a ela que quer que ela preste bem atenção porque ele tem a sensação que ela está excluindo ele desse assunto. Ela diz que não é nada disso, e ele diz, mas que é isso que ele está sentindo. Ela fica pensativa e ele diz que essa sensação não está agradando ele em nada. A Regina começa a dizer a ele que, por favor, que de maneira alguma ela quer que ele se sinta mal e pense que ela está excluindo ele de nada. Ela continua dizendo que ele é muito importante na vida dela, chama de meu amor, mas pede que ele deixe ela fazer as coisas ao modo dela. O Gonçalo, a cada palavra que a Regina diz, ele fica ainda mais confuso e pergunta a ela ao seu modo e como é ao seu modo. Ela então responde para ele que é ela mesma escolhendo o que ela pode ou não pode dizer a ele. Ele diz que como assim o que você pode ou não pode me dizer? Ela diz que sim, que quer dizer para ele que tem coisas que ela pode e não pode dizer a ele porque tem coisas que são muito dolorosas e ela não está preparada ali para dividir com ninguém. Ele diz a ela que então está tudo bem, que ele não vai mais insistir, mas que por favor que ela não fique ali se expondo ao perigo. Ele pede que por favor que ela não volte a desaparecer e que ele se preocupa muito com ela e que não suportaria de forma nenhuma se alguma coisa de ruim acontecer com ela. Pessoal, não esquece que todos os dias, assim que terminar a novela, temos vídeos novos aqui de tudo que de fato vai acontecer em Quando Me Apaixono. Então não esquece de deixar o seu gostei para que você não perca nada que ainda vem ao ar de Quando Me Apaixono, e clica nesse vídeo que está aparecendo para você aí, porque é mais uma novidade que virá nos próximos capítulos de Quando Me Apaixono. Agradecemos a cada um de vocês, um grande abraço e até a próxima.